Portugal e a sua gente. Olá, amigos e amigas da comunidade luso-brasileira, tudo bem? Mais uma edição do programa Portugal e a sua gente. E temos a honra de receber nos nossos estúdios o vice-presidente do Centro Cultural Português de Santos, Alberto Barduco, para esse bate-papo. Vice-presidente Alberto, obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Isso aí. Então, cara, começar a nossa conversa, né? O senhor já está há quanto tempo aqui como vice-presidente da entidade? Vice-presidente eu não estou muito tempo, eu acredito que, salvo engano, vai ser a terceira gestão, certo. Não 6 anos, né? Mas já no Centro Cultural Português, aproximadamente uns 17 a 18 anos, né? Como diretor. Aliás, eu comecei como diretor da antiga Sociedade União Portuguesa, certo. né? Que é uma entidade, uma das entidades que tinha aqui em Santos, além do Centro Português propriamente dito, Sim. E que com a fusão virou Centro Cultural Português. Então, mais nessa diretoria, ela sempre como diretor, né? Sim, sim. Tanto é que quando houve a fusão, eu continuei, era secretário, eu sempre fui secretário lá do Duarte, né? Sim, sim. E o Duarte sempre foi o meu presidente. Claro. Ninguém é insubstituível, né? Mas, por enquanto, o Duarte é. É verdade, né? O presidente da instituição, o Sr. José Duarte Almeida Alves, né, desenvolve um grande trabalho à frente do Centro Cultural Português, né? E para o senhor, né, como é que está sendo essa experiência aí? O que um balanço que o senhor pode fazer dessas atividades, desses meses, desse período que o senhor está como vice-presidente? E também, já agora, os planos da entidade aí para os próximos anos, aí, a continuação do mandato? Sim, a expectativa realmente, primeiro com relação à continuação do mandato, há realmente a perspectiva de nós, do Duarte, sim. continuar como se candidatar a presidente, e eu como vice-presidente, e formarmos uma diretoria muito próxima da que já existe hoje. Então, voltando ao que você perguntou, realmente as expectativas são as melhores, porque o Centro Cultural Português ele está evoluindo dia a dia, à vista de todos. Nós temos recebido apoios importantes, né? Desde a TV Record, a TV Portuguesa e outras entidades que, inclusive estatais, né? Que estão nos auxiliando nos nossos projetos, né? Os projetos muito bem feitos pelo Duarte. Volto a falar sempre dele porque é uma pessoa que tem bastante conhecimento, né? Claro. Inclusive, ele já foi presidente aqui do antigo Centro Português, como também era da União Portuguesa. Então, com base, né, nessa diretoria que nós temos hoje e vamos continuar, ela está nós estamos obtendo resultados cada vez melhores, mais adequados a uma entidade secular como claro. O Centro Cultural Português, de maneira que as nossas perspectivas são as melhores. Inclusive, nós estamos com projetos aí de restauração já há bastante tempo, continuamos com a restauração desse prédio maravilhoso que nós temos aqui ao lado, né? Que cada vez mais santistas, diga-se de passagem, que poucos conheciam, né? Poucos santistas conheciam esse prédio, né? Só que quando nós viemos para cá, que nós alugamos a nossa sede lá, que continuamos com ela lá na costa, né? É bom que se diga, nós não nos fizemos de patrimônio, continuamos com patrimônio. Não só continuamos com patrimônio, como também ele passou a valer até mais do que valia antes, desde que nós alugamos. Então, quando nós viemos para cá, para o centro histórico, trouxemos então todas as nossas atividades para cá. Então, muita gente está conhecendo, né, a nossa entidade em si, desde o Salão Camoniano, o Salão Cerejeiro, o teatro e também o nosso salão de festas, que está tendo festas praticamente quase todos os dias. Né? Então, com base, né, nessa continuidade dos serviços da nossa diretoria, sempre atuante, é que as nossas perspectivas, respondendo à sua pergunta, são as melhores possíveis para os próximos anos. Certo. É importante, né, Sr. Alberto, ter assim uma diretoria, um conselho deliberativo que ajuda, né, que vai tudo em prol da entidade, né? Claro. É verdade. Porque
Na verdade, a entidade, a gente faz um espelho, né, um desenho, né, um retrato, melhor dizendo, da entidade, em função dos seus diretores, né, de quem cuida daquela entidade como se fosse no bom sentido, claro, Sim, patrimônio seu, né? Sim, sim. Porque não que seja nós. Nós, por exemplo, aliás, para mim, da verdade, é bom que se diga, né, que essas entidades, como é o Centro Cultural Português, que é uma entidade eminentemente cultural, né? Assim como outras entidades de cunho benemerente, como a Escola Portuguesa e outras mais, são entidades cujos diretores, diga-se para dizer a verdade, não recebem, não ganham nada por isso, a não ser o prazer, né, claro, de fazer com que essa entidade continue cada vez melhor. É verdade. E falando nesse aspecto cultural, né, o senhor recentemente, né, esteve juntamente com o Rancho Folclórico Verde Gaia, né, na 4ª digressão a Portugal, né, e o senhor foi nomeado lá o chefe da delegação, né. Como é que foi essa experiência de ir lá mais uma vez lá a Portugal, né, dessa vez chefiando essa digressão do Rancho Folclórico? Bom, foi incomparável, né, por assim dizer, em relação às experiências que eu pessoalmente já tenho com Portugal, porque eu tenho, como eu tenho uma filha da Inés, que mora em Portugal, eu vou praticamente todo ano para lá, mas dessa vez pela digressão, voltando ao assunto, foi uma coisa, nós conhecemos muitas pessoas, muita gente, muitas cidades, né, e vimos realmente a alegria, né, com que os portugueses nos receberam, não só pelo fato de nós sermos um grupo que representa Portugal, né, o folclore português, mas porque também nós apresentamos o folclore brasileiro para eles, claro, né? Que foi para nós, para mim pessoalmente, foi uma surpresa muito grande, porque com relação à apresentação do folclore brasileiro, porque todos eles, o folclore brasileiro foi apresentado pelos mesmos membros do grupo folclórico Verde Gaia, que é um grupo de folclore português, né? E eles tiveram um desempenho profissional. Quem viu as apresentações do Rancho Folclórico Verde Gaia em Portugal, aliás, nós fizemos aqui também uma apresentação para mostrar o que ia ser apresentado lá. Não acredita que eles eram amadores, né? Que são realmente amadores, mas são amadores que fazem com amor ao folclore. Não, com certeza, é um trabalho muito importante que o Rancho Folclórico Verde Gaia faz, né? Que tem o ensaiador Wallace Rodrigues de Andrade, né? Então, parabéns a ele, a todo o grupo também, né? Com certeza. Sim. E aí também, né? Vocês, cara, fizeram a digressão, foi em várias cidades, né? E vocês também tiveram uma participação no programa Praça da Alegria, da RTP, né? Praça da Alegria, foi muito interessante, primeiro porque a gente, eu pessoalmente, né? O grupo já se apresentou em outros momentos de TV, mas é a primeira vez que eu vi realmente funcionar e eles nos receberam. Aliás, eu gostaria até de destacar a maneira como a RTP nos recebeu. Maravilhosamente, foi muito bom, nos receberam de braços abertos, com sorrisos, com alegria, todos eles parecia que nós estávamos na casa de uns amigos. Que lá, bom, importante. E estávamos, de fato, sim, né? Sim, claro. Mas foi muito boa a apresentação e mostramos para Portugal, porque esse programa Praça Alegria ele é um programa muito visto, né? Não só em Portugal, como também no Brasil, pela RTP, mas mostrar para o Brasil, para Portugal e também aqui para os que assistem no Brasil, o que nós fazemos aqui em Santos em termos de folclore. Certeza, né? Também aproveitando, né, falar para a nossa audiência, né, que você pode assistir a programação da RTP pelo nosso portal, pelo www.portaltvportuguesa.com.br. Então, você pode assistir lá, né? Passa o nosso programa, claro, Portugal é só a gente, e também a programação da RTP, né? E falando em eventos, Salberto, também, né? Agora nós vamos ter, para o final do ano, né, 2 eventos de suma importância para o Centro Cultural Português, né? Primeiro, agora no dia 30 de novembro, que vai ser o Alto de Natal, né? Pelo coral da entidade. E depois vai ter no dia 2, né? O aniversário da entidade, 128 anos, né? Na verdade é no dia 1º, né? Mas vai ser comemorado no dia 2, né? Fale, por favor, assim, desses 2 eventos. Bom, o Alto de Natal, a bem da verdade, o brasileiro normalmente não está muito acostumado, né? Com o Alto de Natal, né? Porque realmente é
é uma festa, uma apresentação muito portuguesa. Sim, né? sim, sim. Inclusive, é um alto onde o nosso Orfeão vai cantar também música, além de música brasileira, muitas músicas que se cantam em Portugal nessa época, né? E quem não conhece, é recomendado que vá, que é de graça. A única coisa que se pede para colaborarmos com a Escola Portuguesa é um quilo de alimentos, né? Vai ser aqui no nosso teatro no dia 30, né? Dia 30. E com relação aos 128 anos, que nós procuramos sempre, todo ano nós procuramos lembrar, né, que a nossa entidade é secular, né, e agora é 28 será 29, e é uma festa, na verdade é uma festa bem íntima, né? É um jantar com comida e bebida bem portuguesa, né? Claro, e nós procuramos caprichar, sempre nós caprichamos nos nossos pratos, nos nossos jantares, mas esse, como os demais que nós fizemos, também será muito bom. Aqueles que para falar a verdade, eu não sei se nós ainda temos convites, né? Porque tem muitos, vai ser pouco, como o Salão Camoniano. É um salão onde nós não alugamos para ninguém, nós apenas serve para alguns eventos da própria entidade, do próprio Centro Cultural Português, ou quando ela visita de alguma autoridade, né? Mas como é um salão que não tem a mesma proporção, o mesmo tamanho do nosso salão de festas, então é um salão com bem menos pessoas. Sim, claro. Mas vale muito a pena, tá? Vai ser um jantar muito bom, como sempre foi, com vinho português, sim, claro. Música, bastante música para dançar. E eu acho que quem não for vai perder. É verdade, né? Até já corroborando aqui as palavras do Dr. Alberto Baduco, né? Se você estiver interessado, né, corre e liga lá para o Centro Cultural Português, pelo telefone 3219-3079, para ver se ainda tem ingresso, porque com certeza, né, é um evento muito concorrido, né? Concorrido. Eu tenho uma ideia, quando eu falei que eu não sei se ainda tem, porque assim, nós temos o hábito, né, de os diretores, cada diretor fica pega uma mesa, né? E convida os seus amigos, claro, né? claro. Então, toda vez que eu pego uma mesa, a última festa que nós fizemos, que foi a festa de Santuinho, eu peguei uma mesa e tive que pegar outra mesa, e agora eu peguei uma mesa e só um amigo meu me pediu 6. Nossa, então realmente é bastante concorrido e vale a pena mesmo. Não, realmente, né, os eventos que o Centro Cultural Português Santos realiza, né, são bastante procurados, né? Então, como eu falei, né, corre lá e liga lá. Venha viver toda a experiência do rodízio português no Achado. São 13 pratos e um trio de sobremesas para saborear e conhecer mais desta culinária cheia de sabores e aromas. Tudo isto num ambiente charmoso e aconchegante que relembra um cantinho de Lisboa. Esperamos por si. Embarque nessa viagem e descubra uma cidade surpreendente. Um lugar cercado de praias e de florestas. Repleto de história, cultura e tradição. Deixe-se levar pelos sons, aromas e as cores de Santos. Um lugar onde o moderno e o antigo estão sempre em harmonia. Fique à vontade para andar por aqui. Santos tem passeios, muitos passeios. Para quem gosta da natureza, para quem ama as coisas do mar, para quem quer descobrir lugares diferentes e experimentar a gastronomia local. Santos vai além das suas praias e espetaculares jardins. A cidade é aventura, é esporte. É a terra do Santos Futebol Clube, onde se formaram os grandes ídolos do nosso futebol. São muitos os museus e suas curiosidades. São gigantescas as áreas de Mata Atlântica e natureza intocada. São de tirar o fôlego as construções históricas. Santos é uma cidade para ser vista do alto, para se conhecer de bike, para relaxar e passear a pé. Cidade dos bondes, das igrejas, do porto e seus navios. Santos é tudo isso e muito mais.
Por isso sinta, se encante, aprenda, divirta-se, se apaixone e seja feliz. Santos é tudo de bom. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação, de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. O Centro Cultural Português convida você e sua família para o jantar dançante em comemoração aos 128 anos de fundação. Sábado 2 de dezembro às 8 da noite no Salão Camunhano. Rua Amador Bueno, 188, Centro de Santos. Para maiores informações pelo telefone 3219-3079. Apoio Algar Telecom e Portal TV Portuguesa. E aproveitando, né, seu Alberto, o senhor que é um advogado experiente, né, o senhor participou do processo de fusão entre a então Sociedade União Portuguesa e também o Centro Português de Santos. Como é que foi esse processo? Foi um processo bastante complexo, né? Como todo processo de fusão de entidades, que é muito comum acontecer, né? Mas o objetivo, como todos sabem, era o de que a união faz a força, né? Nós tínhamos uma entidade financeiramente forte, que era a União Portuguesa, né? A Sociedade União Portuguesa, e outro que é o Centro Português, que, embora secular, que hoje nós levamos o nome do Centro Cultural Português por conta dessa primeira entidade, fundada em 1895, só que ela não tinha tanta facilidade para poder se manter, né, como a União Portuguesa, que tem um prédio que era bastante disputado em termos de locações. Nós não conseguimos, para alocar aquele prédio, às vezes alocávamos os salões de lá, você tinha que esperar às vezes um ano ou mais. Então, por conta dessa dificuldade, e como também muitos dos sócios de lá, você também é um sócio cultural português, ficou se tentando durante muitos anos essa fusão, só que conseguiu-se em 2010, aproximadamente, se eu não me engano, se eu não erro o ano, conseguiu-se essa fusão, que foi complicada porque as duas diretorias tiveram que se reunir individualmente, primeiro do Centro Português, depois da União Portuguesa, aceitaram a diretoria, os diretores aceitaram essa fusão, depois foi feita uma terceira assembleia, uma assembleia geral, né, entre as duas entidades para que ela fosse concretizada, essa fusão, e aí entraram questões como o nome que ia ser adotado. Foram uns 3 ou 4 nomes que se escolheram dentre que se escolheram, e o Centro Cultural Português foi o que venceu. E depois disso passou-se questões burocráticas, em registradas, em que como eu fui secretaria, tive que fazer várias vezes essa ata para que ela pudesse ser aprovada pelo cartório de registro de títulos e documentos, né, tem que obedecer as normas do Código Civil, tudo, né? Bom, mas o que, resumidamente, o que nós temos é que a sensação de que todo esse trabalho que nós tivemos
Não eu, claro, sozinho, né? Todo mundo e todos os envolvidos, não apenas uma das peças, né? Dessa máquina que fez surgir o Centro Cultural Português. Nós chegamos aqui, realmente valeu muito a pena, porque hoje nós temos um resultado, né? Nós temos uma entidade forte, bastante forte, né? Temos, inclusive, aqui um prédio maravilhoso que, como eu disse, que realmente chama atenção, o Santista está visitando cada vez mais, né? De maneiras que valeu realmente a pena. Sim. E já aproveitando também, né, indo para um aspecto mais assim, pessoal, vamos dizer, sou um advogado experiente, 40 anos de atuação, aproximadamente. Como é que o senhor decidiu lá, ainda jovencito, lá, escolher essa profissão de advogado, escolher fazer direito? Bom, na verdade, era uma época, eu comecei a fazer cursar direito há muitos anos, há 40, se não me engano foi em 78, né, que eu comecei que eu escolhi fazer o curso de direito, respondendo a tua pergunta. Mas isso é uma coisa muito pessoal, cada um de nós tem uma predileção por determinada matéria. Eu sempre gostei muito da ciência do direito, né? Independentemente da profissão de advogado, né? Até porque o formado em direito ele pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, enfim, várias outras atividades que envolvem o direito. Mas eu era vendedor, né? Tanto é que eu me formei, continuei vendendo, até que um dia eu resolvi falar, eu me aborreci até com algumas empresas que eu trabalhava e resolvi advogar com a cara e com a coragem. E qual era o segmento que o senhor falava de vendas? Se eu dissesse, eu ia gritar. Eu era vendedor de máquinas de escrever. Olha só, máquina de escrever. Acho que o pessoal mais novo aqui, acho que não tem nem ideia exatamente que era. Um antigo computador. Era o precursor do computador. Máquinas de escrever, máquinas de calcular, máquinas que toda loja de ferragens tinha uma maquininha daquela que a pessoa ia lá e fazia as contas naquela. Exatamente. Era dessas máquinas. E tinha assim também, eu fiz curso de datilografia para. Tinha. Aliás, eu me orgulho de dizer que eu fiz um curso de datilografia. Exatamente, tinha aquelas máquinas depois mais modernas, né? Que tinha umas tecnologias, a fitinha lá toda hora enrolada, Não, mas as últimas máquinas, é engraçado que eu já estava advogando quando eu comecei com uma máquina elétrica, comum, né, daquelas de tipo, né? E depois eu passei por uma máquina de escrever eletrônica. Era de tipo, mas você escrevia como se fosse um computador. Enfim, foi até que finalmente a gente começou a usar o computador, que na época como uma máquina de escrever. Né? Porque quando isso, eu não vou recordar agora, mas quando começaram a se usar máquinas, ou melhor, computador para redação de peças de processo, o computador só servia como um redator mesmo. Não tinha internet, não existia programa, telefonia, nada disso. Exatamente. Aí foi evoluindo. E, nomeadamente, em relação ao direito que se é praticado no Brasil e em Portugal, há muitas diferenças, Alberto? Até recentemente, né, teve uma questão, né, que os advogados brasileiros podiam advogar lá e depois isso foi revogado pela ordem portuguesa, né? Então, como o senhor vê assim, essa questão e se há alguma diferença muito grande entre o direito que se pratica no Brasil e em Portugal? Bom, primeiro que, na verdade, o advogado brasileiro, ele pode advogar também, continua podendo advogar em Portugal. Só que antes ele não precisava fazer aquele exame que tipo revalida. Ele automaticamente sendo advogado no Brasil, ele podia obter a carteirinha dele. Hoje ele continua podendo fazer, só que evidentemente ele tem que fazer uma prova de habilitação lá. Mas há uma diferença, o direito português é baseado exatamente no mesmo tem a mesma base que o direito brasileiro, né? Que é o direito romano. Então, logicamente, o Código Civil é muito parecido, né? Agora, tem algumas diferenças. No caso profissional, basta que ele consulte, né, de acordo com a matéria que ele quer, que ele pode pegar para debater em juízo, ele vai consultar
o Código Civil, o Código de Processo Civil não é muito difícil, né? O que é difícil para o advogado é entender como funciona o direito, né, material, né, como funciona o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, enfim, de acordo com a matéria. Mas ele conhecendo, sabendo o mecanismo, ele só vai buscar a lei e vai aplicar, como o juiz, né? O juiz aplica a lei. E o judiciário, né? O judiciário, na minha concepção, pode ser, não se pode atribuir a ele o erro de julgamento, porque ele julga de acordo com as leis que existem aí. Quando se trata de leis que têm sentidos, não digo divergentes, mas tem sentidos não tão esclarecedores, como, então aí cabe ao judiciário decidir, ele não pode omitir, dizer, eu não vou julgar isso aqui porque a lei não é clara. O juiz tem que julgar. Seria mais uma questão de interpretação, é isso? Interpretação. Tanto é que você veja que nos colegiados, em grande parte das decisões, elas não são por unanimidade, né? Então tem 5 juízes que pensam de uma maneira e 6 de outra. Às vezes funcionam. Como pode? O juiz tem que jogar de acordo com a sua cabeça. Se ele errar, o problema é dele, mas ele não tem que seguir norma, eu só tenho que julgar dessa maneira, né? Mas, voltando ao que você perguntou, que em relação às diferenças entre Portugal e Brasil, é muito pouca a diferença, né? Agora, claro que se eu, por exemplo, se eu fosse advogado em Portugal, eu teria que estudar bastante, né, para conhecer a legislação de lá, se for o contrário, né? Então, Roberto, já encaminhando para o final dessa entrevista, vai sendo mais uma vez, né? E o senhor comentou que, né, tem uma parte da família que está aqui no Brasil, tem uma parte da família que está em Portugal, né, que o senhor costuma ir todo ano lá. E como é que é vamos dizer assim, o coração aqui no Brasil e também lá em Portugal, a filha que mora lá, os netos? Como o senhor equilibra essa? A tua pergunta é muito boa, né? Na verdade, no começo foi muito difícil, né? Porque a minha filha, que sempre viveu na minha casa, morou comigo, né? Ela era solteira na época. Um dia ela chegou para mim, pai, eu decidi uma proposta para ir trabalhar em Portugal. Aí então o que acontece? Ela era uma profissional, foi trabalhar como fonoaudióloga. Lá tinha um terapeuta da fala. Então, para nós, para pai e mãe, é muito difícil você imaginar um filho teu do outro lado do oceano. Né? Foi difícil realmente. Mas, como pais, a gente tem a obrigação de querer tudo de bom para os filhos. Foi o que nós fizemos, eu e a Ângela, minha mulher. Então, ela foi, comprei a passagem na época para ela foi, e deu tudo certo lá. Né? Então, no começo, eu acho que é esse o sentido da tua pergunta, foi muito difícil a gente conseguir ter essa distância, né, de uma filha, né, para a gente. Mas com o tempo vai amenizando, né, vai amenizando tudo. Então a gente acabou, hoje, por exemplo, hoje está fácil, né? Você fala todo dia, se vê, se conversa, né? É isso, seu Roberto. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe aqui da TV Portuguesa, né, por ter aceito o nosso convite, né? Sempre precisar. Parabéns pelo trabalho realizado juntamente com a diretoria lá à frente do Centro Cultural Português. Obrigado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da entrevista. Acompanhe pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Portal TV Portuguesa e também pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br.